Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Mariana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Quer dizer, então, que você trabalha ou trabalhou em Goiânia, mora em Porto Alegre e está fazendo doutorado em São Paulo, na USP, é isso? Exatamente. Os tempos pandêmicos, né, nos permitem estar em lugares distintos quase ao mesmo tempo. Eu acho bem legal, na verdade, eu acho isso muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós vamos conversar sobre o seu doutorado, mas antes de chamar a vinheta, eu queria tirar algumas dúvidas. Você trabalhou com Aristóteles desde a tua graduação, foi isso? Isso, exatamente. Desde o terceiro mês da minha graduação. E você Desculpa, você reputa isso a quê? Foi um interesse que foi surgindo? Algum professor te apresentou Aristóteles? Como é que foi isso? Foi assim, na verdade, eu entrei em letras clássicas, eu estudava latim, só fiz um semestre, mas eu peguei uma disciplina com a professora Katrin Rosenfeld, que é uma autoridade em literatura e filosofia, e ela me apresentou a poética de Aristóteles, porque eu queria estudar tragédia e tudo mais, e eu fiquei apaixonada. E com isso comecei a fazer um projeto de iniciação científica com ela. O teu projeto de iniciação científica, você pesquisou exatamente o quê? Eu pesquisei algumas acepções do conceito de catarse em Aristóteles. Seria a catarse, até o Freud trata disso, né? Claro que na concepção moderna, contemporânea, é bem diferente, mas eu trabalhei essencialmente isso, e a estrutura da tragédia, etc., mas essencialmente conceitos de catarse. Inclusive, publiquei um artigo sobre isso. E o mestrado? Qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Então, foi um empreendimento meio temerário, digamos assim, que, ao fim das contas, eu vi que eu não consegui fazer o que eu... não consegui mostrar o que eu queria, mas aprendi muito. Por ter pesquisado, eu pesquisei durante 3 anos depois na graduação, questões de método na ética. Quando eu cheguei ao mestrado, eu vi que muitas dessas questões de método se relacionavam com questões de método herdadas da astronomia antiga, principalmente em problemas que estão no Timeu do Platão, e também de matemáticos da época, como Eudoxo, Cálipo. E então eu tentei ver quais aspectos desse método da astronomia antiga poderiam estar relacionados, porque tem uma máxima chamada preservar os phenomena, Zosentai phenomena, que se chama, é até o título da minha tese, que parece que Aristóteles tenta seguir no seu método, tanto da ética quanto em outros tratados. Eu acho que isso eu consegui mostrar, mas eu ainda tentei uma coisa mais forte, que foi dizer que a ética continha certos aspectos científicos. E hoje, que eu estou estudando realmente os segundos analíticos e a teoria da ciência demonstrativa em Aristóteles, eu vejo que eu estava completamente errada. Ok. E você começou um doutorado na França, foi isso? Isso, exatamente. Eu comecei doutorado em 2018 na Universidade de Lille, sob a supervisão do Thomas Benatouis e do Michel Crubelier. E daí eu segui esse tema da astronomia. Na verdade, eu estava lendo a Metafísica de Aristóteles e encontrei um problema no livro Lambda, que ao tratar do primeiro motor imóvel, que didaticamente seria o Deus aristotélico, né? Apesar de eu salvaguardar muito essa palavra, porque
tem muita diferença aí, mas eu não gostaria de entrar nesses detalhes. Aristóteles diz que a astronomia vai ser a ciência que lida melhor com o primeiro motor, que vai ser com a filosofia primeira, desculpa. A filosofia primeira é o que está ligado ao primeiro motor. Então, eu resolvi tentar estudar isso, né? Infelizmente, por questões financeiras, não pude terminar o doutorado lá. Voltei em início de 2020 para Porto Alegre. E em seguida, já passei no concurso da UFG. E a pandemia começou. E você está fazendo um doutorado, começou um doutorado na USP, é isso? Sim, sim. Então, eu passei o ano de 2020 apenas dando aula, né, virtualmente. E agora, esse ano, eu comecei o doutorado em março, muito mais focado nos segundos analíticos de Aristóteles. Vai ter uma passagem lá que Aristóteles diz que nós conhecemos definições, as definições podem ser conhecidas, contudo, elas são conhecidas através de demonstrações, mas elas não podem ser provadas. E a partir disso, isso parece uma inconsistência, mas não é. E a partir disso, eu me coloquei o problema de como, então, nós conhecemos as definições, que são os enunciados de essências em Aristóteles, a partir da demonstração. Ok. E, para isso, então, eu estou estudando o livro 1 e 2 nos segundos analíticos. Legal. Eu vou chamar a vinheta, já já a gente volta, tá bom? Certinho. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Ok, eu estou aqui conversando com a Mariane, batendo um papo sobre a trajetória acadêmica dela, extremamente interessante aí. França, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre. Uma cigana, praticamente. Uma cigana, uma pesquisadora itinerante. Me fala uma coisa, Mariana, você gostaria de falar um pouco sobre o que você acredita ser a unidade ou o projeto dos segundos analíticos? Sim. Eu diria que eu ainda sou uma criança no âmbito acadêmico para dar uma opinião final sobre isso, é óbvio, mas pela minha leitura, na contramão de muita gente, porque atualmente se pensa que o livro 2 tem uma grande independência nos segundos analíticos, eu acredito tanto que há uma unidade dentro dos segundos analíticos, que os segundos analíticos é propriamente um projeto da ciência demonstrativa, e o livro 2, que trata essencialmente dos problemas entre demonstração e definição, e também muito de definição, ele está a serviço do livro 1, para explicar questões sobre a demonstração e o conhecimento científico. E, além do mais, uma coisa mais forte que eu defendo, que o Brunschvig e o Ross defendem, é que o projeto dos analíticos em geral, porque, na verdade, a gente tem os primeiros analíticos, que desenvolvem uma teoria geral do silogismo, e os segundos analíticos, que desenvolvem a teoria da demonstração, que seria uma espécie do silogismo. Nós temos a divisão entre gênero e espécie em Aristóteles, enquanto o silogismo seria o gênero, a demonstração seria a sua espécie. Ela tem mais requisitos causais e necessários. Mas, enfim, mas há muitas evidências textuais de que já nos primeiros analíticos, a primeira sentença nos primeiros analíticos não vou conseguir citar de cabeça exato, vou parafrasear, esta é uma investigação sobre o que é a demonstração, etc., ele vai dizer. Okay.
Para isso, ele vai desenvolver uma teoria do silogismo geral, que vai se aplicar a outras obras, obviamente, de forma corretíssima, a dialética, etc., a retórica. Contudo, parece que o objetivo geral é chegar no fim dos segundos analíticos, quando ele começa já os primeiros analíticos, tem uma unidade. Tanto que até o fim do helenismo, os analíticos não eram separados. A obra não era separada nas suas edições. Não existe. Aristóteles sempre se refere, inclusive nos seus próprios textos, quando ele só fala os analíticos. Ok. Mariana, como os segundos analíticos estão inseridos numa visão axiomática antiga? Como é que você pode abordar essa questão? Então, também ao contrário de muita gente. Espera aí, deixa eu fazer um parênteses. Me corrija se a primeira impressão, né? A gente está se conhecendo agora há pouco, a teu respeito, enquanto pesquisadora, está correta ou equivocada. Você me pareceu uma pesquisadora extremamente arrojada. Obrigada. É verdade. Você se vê dessa forma porque você não tem medo de buscar contestar. Você falou que fica perseguindo Aristóteles, é isso? Não é tanto, porque eu estou dizendo isso ao contrário de muita gente, nas leituras contemporâneas, porque também há autores de peso que vão defender essa tese também. O Schultz, que é um alemão que escreveu um texto maravilhoso em 1975, se eu não me engano, ele tem um texto chamado Axiomática dos Antigos, em que ele expõe a axiomática de Aristóteles e defende que é uma axiomática muito peculiar, que eu já vou explicar por quê, de uma maneira genial. E também tem outros autores, como até brasileiros, o nosso grande filósofo, infelizmente já falecido, Oswaldo Porchat, defendia a mesma posição, enfim. Bom, por que está numa axiomática? Eu não estou falando de uma axiomática no sentido euclidiano, porque o sentido euclidiano ele abre a sua axiomática para muitas coisas, digamos assim. Aristóteles tem uma teoria do gênero, uma teoria dos domínios que a gente pode estudar na ciência muito bem definido. Para ele, o ser ele é disperso nas categorias e por isso ele precisa ser estudado em certos recortes do real, eu chamo assim recortes do real, mas geralmente as pessoas falam domínios, que são esses gêneros. Ele faz isso justamente para não cair num certo gênero supremo do ser, que seria o platonismo, né? Então, o que seria essa peculiaridade da axiomática aristotélica? É justamente ser uma axiomática, mas não abrir as suas demonstrações para todo tipo de coisa, porque as demonstrações precisam ter como as suas premissas de ponto de partida, os seus indemonstráveis, os seus primeiros princípios, aquilo que diz respeito ao gênero específico, e toda prova vai ser feita dentro desse gênero. Toda premissa e conclusão vai ser tudo dentro desse gênero específico. Então, eu diria que é uma axiomática peculiar, digamos assim, uma axiomática circunscrita, né, pela noção de gênero. Mariana, agora você vai entender porque eu comecei a te enxergar como uma pesquisadora ousada. Não sei se foi no seu anteprojeto ou sei lá, no material que a gente andou trocando aí, você chegou a falar que a sua hipótese andava na contramão de alguns autores recentes. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu não quero falar de ninguém aqui. Não precisa falar especificamente de alguém. Fale assim, onde está essa contramão? Sim, onde está a contramão? Essencialmente, 2 pontos. Que não existe uma axiomática em Aristóteles,
ok? Que a ideia de uma axiomática levaria a provas meramente formais, ou seja, não haveria causalidade, o que é essencial para que haja conhecimento científico. Eu, inclusive, li no trabalho de uma certa pessoa que a visão axiomática era meramente probatória, como se uma prova não fosse algo muito importante. Deixa eu interromper, fazer um parênteses rapidinho, depois você volta aí sem seccionar o teu raciocínio. Interessante quando Aristóteles fala na questão da causalidade e chega numa causa primeira que é por si só, não precisa de causa anterior. É interessante, né? Ele passou pano nessa questão aí, ficou meio... largou de lado, né? Não? Eu acredito que não, eu acredito que a teoria da causalidade aristotélica é muito bem construída, assim, a gente vai ter alguns problemas ali na metafísica, mas tal como eles põem na física, ela está muito bem constituída, assim, a teoria das 4 causas, etc. Agora, o problema de como nós explicamos algo e expomos isso na demonstração dentro dos segundos analíticos, como mostrar esse elemento causal é que é o grande problema. Como está certo de que isso é o elemento causal quando a gente faz uma demonstração? Ok, vamos voltar lá. Apropriado. Eu te interrompi, vamos fechar o parênteses, vamos voltar lá na questão da contramão. Pois é, a primeira era axiomática, a segunda é a que eu acho mais importante, que eu respeito muito o trabalho de quem tem feito isso, mas eu realmente não consigo concordar isso, em parte por a questão da axiomática também está envolvida nisso, que é o fato de que a maioria tem até um volume muito bom publicado pelo Lennox sobre isso, de que nós poderíamos aplicar demonstrações ou que a ciência demonstrativa poderia lidar com o que a gente chama de objetos do domínio sublunar, ou seja, a filosofia da natureza, basicamente, e explicar coisas da biologia, etc. E você está pesquisando... Desculpe. Oi. Não, é basicamente isso. Tá, e você está pesquisando atualmente como uma certa hierarquia se encaixaria, como se encaixaria em uma certa hierarquia de princípios do livro 1. Vamos concluir falando um pouquinho sobre isso? Sim. Isso assim, bom, isso é a minha hipótese, que ainda está muito embrionária, mas tem 2 elementos aí envolvidos, essa questão da hierarquia e a questão dos predicados per se, que a gente fala, né? Que são apresentados no livro 1, para tentar resolver esse meu problema. Que é um projeto que eu ainda pretendo, né, desenvolver. Bom, primeiramente, os predicados per se. Tem muita gente que vai dizer... O que é um predicado per se? Um predicado que é dito em virtude de si mesmo e inere na essência de algo. Tá? Inere na essência do seu sujeito. E nós temos 4 tipos de predicados. Vai ser muito longo se eu fosse desenvolver aqui, mas o que eu tento estabelecer é que, a partir do segundo tipo de predicado, ele poderia ser um tipo de próprio. Isso eu ainda não tenho certeza, estou estudando muito sobre. Então, o per se 2, ele seria um tipo de próprio, na medida em que ele é conhecido por fazer... Quando a essência faz referência a ele. E ele está contido na essência, mas nós não conseguimos... nós só conseguimos enunciá-lo ao enunciar a essência. Existiria uma certa primazia da essência aí. Eu acho que, por isso mesmo, ele se torna um atributo demonstrável. Porque, no primeiro caso dos atributos per se,
parece que eles funcionam como as definições indemonstráveis de que partem as demonstrações. E, ora, a gente precisa ter o que a gente chama de termo médio numa estrutura triádica da demonstração para poder fazer essa demonstração. O que eu entendo como per C2 é justamente isso, que ele vai ser o atributo demonstrável. E como ele é um ídion, ele é um próprio, ele vai inerir na essência, ou seja, ele vai ser parte da essência, ele tem ali o atributo causal para explicar essa essência. Então, sendo o termo médio, ele pode explicitar isso. Ok. Agora, como essas coisas se organizam? Isso é a parte material. Eu acho que as pessoas geralmente defendem que isso só estabelece, essa discussão só estabelece a necessidade dos predicados. Eu defendo que isso estabelece a necessidade e a causalidade de certos tipos de predicados. Agora, essa é a parte que eu diria material da coisa. Agora, como formalmente isso se estrutura? Daí a gente entra nos capítulos 9 e 10 e na hierarquia de princípios. Aristóteles vai dizer que nós precisamos de 3 coisas de que a demonstração é feita de 3 itens, tá? E esses itens, obviamente, são princípios. O gênero, que é coadunado com o seu fato indemonstrável, que está no início da demonstração, os axiomas comuns, que ele chama, num sentido muito geral, mas que são o princípio de não contradição e o terceiro excluído, que são aqueles princípios que não aparecem na demonstração, mas eles subjazem a demonstração como condição de possibilidade, porque eles são a condição de cognoscibilidade, na verdade, de todas as coisas. E, por fim, os atributos, que seriam esses predicados per se, que a gente chama, que devem estar adequados ao fato que se quer demonstrar. Então, esses 3 itens que ele elenca, a partir disso eu vejo que a gente tem as ferramentas formais para montar a demonstração e que o termo médio, enquanto per C2 e tudo mais, que eu já falei, bom, eu precisaria de muito mais tempo para tornar isso mais claro, mas eu estou tentando, né? Ele vai estar justamente nesse terceiro item, né? O atributo que se adequa ao fato a ser demonstrado. O fato que vai residir na conclusão, na verdade. Então, o que acontece? Pensando numa estrutura triádica, o per C2, ou esse terceiro item que ele vai elencar, né, os atributos, ele vai se adequar tanto aquele primeiro princípio lá, ao do gênero, o indemonstrável, de que parte, e ao fato provado na conclusão. Então, e por ele participar da essência e ser causalmente explanatório, a gente tem aí uma certa resposta a princípio, eu imagino, que eu vou tentar explicar, para essa questão sobre como as definições, os enunciados de essências, são mostrados na demonstração sem serem provados, porque o termo médio, ele não figura no fim da prova, ele não figura na conclusão, ele vai fazer só essa intermediação entre os termos. Ok. Mariana, a previsão de término do teu doutorado é para o final de 2022? Não, eu comecei esse ano, né? São 4 anos de doutorado. Ok, eu já vou deixar 2 convites aqui. O primeiro é o seguinte, lá na frente eu faço questão de voltar a conversar com você quando você estiver concluindo o doutorado. Vai ser muito interessante. Pode ser que eu tenha mudado de ideia completamente, eu posso negar tudo que eu disse aqui. Mas você sabe que isso é muito comum, conversando informalmente com doutores, muitos falam que no meio do percurso mudou completamente. Tranquilo.
Mas vai ser bem interessante. A gente vai assistir isso aqui que a gente vai deixar postado e vai voltar a conversar, vai ser legal. O outro convite que eu quero te fazer é a gente voltar a gravar daqui uns 2 meses sobre esse evento que você falou para mim que está organizando. Eu queria que você só falasse que evento é esse, não vamos entrar em profundidade, mas falar assim, superficialmente, porque a gente vai voltar a gravar especificamente para divulgar o evento. Como é que chama esse evento? Como é que chama esse evento? É só um save the date, né? Como a gente fala. Então, é o primeiro colóquio internacional sobre o órgão de Aristóteles. Já tem uma data, desculpa, já tem uma data definida para o pessoal salvar? Pois é, agora de cabeça eu acho que é 17 a 19 de março de 2022. Ok. Tá bom. Então, como é que vai ser esse evento? Então, vai ser um evento de 3 dias, né? Nós teremos uma divisão por mesas, com muitos convidados internacionais, grandes especialistas. E como o órgão, ele é esse conjunto de textos considerados da lógica aristotélica, né? A gente separou as mesas de acordo com as obras. A gente vai ter uma conferência de abertura do professor Michel Crubelier, que me orientou lá em Lille, que é um grande especialista. E depois a gente vai ter essas mesas separadas, e a primeira vai ser sobre o De Interpretatione e as categorias, a segunda vai ser sobre os tópicos e as refutações sofísticas, que são consideradas quase um anexo dos tópicos, às vezes, por algumas pessoas. E a terceira mesa vai ser sobre os primeiros e segundos analíticos. Vai ter mesa simultânea ou serão em horários distintos? Não, horários distintos. Ok, legal. Para que todo mundo possa participar. E vai ser transmitido pelo YouTube da USP. Ok. Mariane, muito obrigado. A gente volta a conversar então. Eu agradeço. Assim que você tiver com o site pronto desse evento, tiver o flyer, aí você me avisa no WhatsApp, vamos fazer uma entrevista de divulgação, tá bom? Perfeito. Um abração. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, um abração. A gente volta a conversar, tá bom? Ok, um abraço. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.